Rapaziada, bora dar uma olhada aqui, porque eu não vi, tem pouca gente falando disso e o Thiago Leifert foi um dos que falou, né? O Gabriel ontem jogou 5 minutos, velho, e fez um gol de pênalti. Na verdade, não foi de pênalti, né? Porque até o pênalti o cara perdeu. E tá lacrando em cima disso aí. Vamos dar uma olhada aqui no que o Thiago Leifert falou, que o Thiago Leifert não aliviou pro cara, não, hein? Vamos ver. Agora falar de futebol. Acho que no Galo não dá pra gente chutar nada. Vamos esperar ver o que acontece. Mas futebol. Pô, cara, não tem como não... A estrela do homem, né? A gente tem que chegar na estrela, que é assim. Foi uma partida muito ruim do Flamengo. Não sei o que vocês acharam, mas eu achei a partida do Flamengo péssima. Achei o De La Cruz mal, inclusive o primeiro gol, belo gol do Caio Jorge. É uma sequência de bobagens do Flamengo, um belíssimo gol do Caio Jorge, né? Ele fez tudo direitinho, tá jogando pra caramba, bate bem na bola, tá rápido, corta pros dois lados, ele tá chato de marcar, ele vai bem de cabeça, ele vai bem, pô, ele tá jogando muito. O treinador realmente achou o Caio Jorge ali, ele vai ficar. Ele tá jogando bem, desde o jogo do São Paulo ele já tá jogando bem. Mas foi um erro de passe do De La Cruz no meio campo, que ele tava dormindo, e depois o Léo Pereira, ele tá marcando a perna errada do Caio, né? Na hora que o Caio vem, ele tá marcando meio que a esquerda do Caio, ele fica... Gira pra lá, gira pra cá, e o Caio Jorge faz um gol bonito. É, o Mas marca o Flamengo... fofo. Falaram que ele marcou fofo, né? Eu vi na internet falando marca fofo. Que ele tá marcando a distância, então marcou errado, mas belíssimo gol. E o Flamengo joga mal a partida. E o Cruzeiro não. O Cruzeiro fez uma partida boa, competindo, mordendo, em cima. Só que eu tava pensando, né? 42 do segundo tempo entra o Gabigol. Eu pensei assim, pô, cara, talvez a pior partida do Flamengo... Poderia ter jogado mais, né? Poderia ter, eu falei, pô, colocar agora o cara tal. E o Flamengo jogando tão mal, poderia ter colocado antes, que vai que acontece alguma coisa com o Gabi, mas mesmo eu falei, pô, o Flamengo jogando mal desse jeito e não perde. Que time marrento e chato, né? Pô, caramba, jogando mal e não perde. Mas aí vem a estrela do homem. Aí não tem o que fazer. E ninguém vai lembrar, a gente vai esquecer no futuro, quando a gente for lembrar desse jogo, mas ele perdeu o pênalti. Ele errou. Ele bateu mal o pênalti. Ele perde o pênalti, para dar mais drama ainda. Ele faz o gol no rebote. A gente vai esquecer disso. Mas ele faz o gol no rebote. Isso, cara, é a estrela dele. Quando você contrata o Gabriel, hoje, você está contratando entretenimento, gols improváveis, títulos no último minuto, viradas surreais. O Gabi, cara, ele tem isso aí. Ele tem isso aí. Se tivesse acontecido uma vez, ok, mas acontece com frequência demais, né, Canedo? Pra gente achar que Foi não é verdade. exatamente o que ele... Não, e o pior de tudo é que parece que o Gabigol foi o herói da partida, né? Na verdade, ele fez o gol da vitória do Cruzeiro, mas do jeito que estão pintando por aí é que ele acabou com o jogo, né? Destruiu, jogou muito, mas tem que lembrar que ele perdeu o pênalti, inclusive, né? Então, assim, não é isso tudo. Vamos ver o que o Thiago Asmar falou aqui, que ficou meio puto também. Boa noite, amigos do Canelada. Gabigol faz o gol da vitória do Cruzeiro contra o Flamengo. O destino, meu amigo, ele é cruel. O Gabigol saiu chutado do Flamengo, se tornou ídolo do Flamengo. Com muitas polêmicas, saiu do Flamengo pela porta dos fundos. Vai pro Cruzeiro, não se destaca no Cruzeiro e acaba no banco de reservas. Tá numa fase maravilhosa? Não, não está numa fase maravilhosa. Mas acredite se quiser, no último minuto de jogo, Léo Pereira faz um pênalti ridículo, faz um pênalti idiota que um zagueiro do nível do Léo Pereira não pode fazer, né? Eduardo sem o domínio da bola, o Eduardo sem apresentar perigo de gol, o Léo Pereira dá um pontapé desnecessário, vai pro pênalti o Gabigol, o Rossi pega para tornar o destino ainda mais cruel e o Gabigol faz o gol da vitória do Cruzeiro contra o Flamengo. É aquilo que eu digo. O Gabigol tá numa fase boa? Não. Se eu não me engano, é o 8º gol do Gabigol, tá? Pelo Cruzeiro. É o 6º ou 7º que sai de uma jogada de pênalti, sai de uma cobrança de pênalti, não vive uma bela fase o Gabigol, mas é impressionante a estrela que esse cara tem. Ele entra no final do jogo, quando tudo já parecia definido,
O Léo Pereira, de forma patética, faz um pênalti ridículo que tem que ser questionado. Ah, é um baita jogador. Que se dane. Não dá pra fazer um pênalti ridículo desse no último minuto. Olha lá o Flávio Prado, fazendo o muquizinho do Gabigol. Que coisa ridícula. O Léo Pereira ontem realmente, na verdade o Flamengo em si não tava bem ligado ontem na partida não, né? O Dela Cruz errou um passe também no primeiro gol. O Léo Pereira também, pra mim, foi mal no primeiro gol ali. Enfim, vamos dar uma olhada aqui no Insider Fla também, que postou um vídeo interessante pra gente acompanhar aqui. Gabigol se declara ao Flamengo e posta foto com camisa rubro-negra em suas redes sociais. Após fazer o gol da vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Flamengo, Gabriel Barbosa disse que saiu do rubro-negro por causa do Landim. Quem não lembra, Landim prometeu renovar o contrato do atacante ganhando o dobro do salário, mas voltou atrás. Depois do jogo, o atacante fez declarações de amor ao Flamengo e disse que tem muita estrela. Tá parecendo que Gabi sem gol foi titular, jogou pra caraca e fez um golaço, o da vitória sobre o Flamengo. Quem jogou pra caraca foi o Caio Jorge, que por sinal é o titular do Cruzeiro. Gabi entrou faltando 5 minutos e nem pegou na bola. Ele pode agradecer ao Léo Pereira por fazer aquele pênalti ridículo. Antes que as Gabizetes venham encher o saco, obrigado Gabigol por tudo que fez no Flamengo, mas o Rodolfo Landim acertou em não renovar com você. Um atacante no nível do Flamengo não pode viver só de gols de pênalti. Tem que jogar muito, tem que correr, coisa que Gabi sem gol não faz mais. Realmente, do jeito que estão falando aí, o Gabriel parece que foi o cara da partida quando realmente não foi, né? Vamos ver aqui esse corte do jogo aberto, que também tá trazendo as informações. Gol acabou sendo o personagem da partida, mesmo entrando no finalzinho do jogo. E é aquele cara que, quando tem oportunidade, ele aparece, ainda mais contra o Flamengo. Ele estava guardando essa. E fora isso, o Cruzeiro se apresentou muito bem. Renata, se apresentou muito bem. O Gabigol dispensa comentários sobre a questão de ter estrela, né? Até porque no momento tão decisivo da partida, no final do jogo, ele entra, né, nos minutos finais e tem essa grande responsabilidade de bater um pênalti contra o seu ex-clube, né? O seu ex-time, na verdade o time que ele torce, time de coração. Mas o que chama atenção é a partida do Cruzeiro. A ordem que o treinador deu para o Cruzeiro e a humildade que o Cruzeiro tá. Então não tem esse estrelismo, a vaidade foi jogada por terra ali. Por isso que o Cruzeiro cresceu, né? Então parabéns à equipe do Cruzeiro, parabéns ao Gabigol e acima de tudo, Cássio, parabéns, porque com toda humildade pegou tudo e está sendo uma das principais peças, né, do Cruzeiro nesse momento de virada do Cruzeiro. Vou deixar o comentário do Edu Dracena para o final aqui. Ronaldão, aproveita o gancho do Cicinho. Cássio precisava um desabafo há poucos dias, muito emotivo, nem todo mundo gosta da verdade emocional no futebol. E ele foi corajoso. E parece que depois que ele se aliviou, que tirou esse peso, o futebol do Cássio cresceu também. Sempre assim. O gigante de Minas tem um gigante no gol também. Porque o maior de Minas é o Cruzeiro lá, né? Verdade é essa. Você está provocando o Everton. Atlético. O Galo é o maior de Minas. E o gigante seguiu o meu passo também, que eu saí do Corinthians também fui para o Cruzeiro. E ele tá pegando muito, pegou muito. Se o Gabigol fez a diferença lá no ataque, se o treinador fez a diferença no vestiário, o Cássio fez a diferença ali. Pegou as duas do jogo. E duas bolas dificílimas que ele fez, a defesa que fez o Cássio. Então, parabéns a você, gigante, porque você está no maior de Minas. É isso. Boa. Edu, tá legal essa briga da artilharia aí, pela artilharia do campeonato. O Arrascaeta vem liderando, mas o Caio Jorge, não apenas porque foi definidor nessa partida, porque fez gol também outra vez, mas é um jogador que ele disse, eu tô com confiança, tô partindo pra cima. O que mudou no Cruzeiro? Foi a saída do Dudu? E 7 jogos, né, do Caio Jorge, 6 gols, né, Renato? Pra você ver a confiança que o atleta tá, né? E não é de agora, desde o ano passado também ele vinha fazendo bons jogos, gols importantes também para o Cruzeiro, né? Eu acho assim, o treinador Léo Jardim achou o time do Cruzeiro, né? Você vê as ideias, você vê que não tem ali vaidade, você vê que os jogadores tá sabendo o que tem que fazer dentro de campo e com as vitórias isso fica mais tranquilo, Renato, para você jogar e você vê que o ambiente, você vê, ó, depois do jogo, todo mundo se abraçando, comemorando com a torcida e isso faz com que reflete dentro do campo, né? Um jogador olhando para o outro, sabendo o que tem que fazer e isso a cada jogo vai passando,
vai trazendo uma confiança. E outra, jogar contra o Flamengo, um dos melhores elencos do país, que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, e você jogar dessa forma, isso te credencia e te dá mais motivação para você continuar trabalhando. E o Gabigol não... Aí esse corte, então, do jogo aberto, tem mais um aqui do fechamento com o Eric Faria, a rapaziada aqui do fechamento do Sport TV. Tá analisando esse jogo do Flamengo, foram cirúrgicos também aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no que eles falaram também sobre essa partida do Mengão. Simbora. Falar um pouco desse jogo, cara, que jogão. acabou de terminar. A gente tava aqui hipnotizado assistindo a transmissão do Premier. Foi um baita jogo, cara. Bom jogo. Foi um baita E a jogo. vitória, assim, muitas vezes a gente parte para contar a história pelo time que perdeu, né? Porque pelo Flamengo e Palmeiras, nesses dois casos, serem os favoritos. Mas nesse caso, o Cruzeiro ganhou o jogo. O Cruzeiro colocou o Flamengo em dificuldade. O Flamengo não conseguiu ter o conforto que tem normalmente nas partidas. Exatamente. O Cruzeiro marcou muito bem, fez uma marcação agressiva e quando não conseguia roubar a bola, fazia falta, que faz parte do jogo também. O Cruzeiro fez um partidaço hoje, cara, um partidaço. Segundo tempo, o Rossi foi o melhor jogador do Flamengo, isso dá o tom do que foi o segundo tempo, né? O Flamengo pouco atacou no segundo tempo, pouco ameaçou o Cássio. Então, assim, foi uma vitória de um time que está amadurecendo, de um time que está encontrando a sua melhor formação e que pegou um time que é um dos favoritos ao título, se não é o maior favorito, e deu uma amassadinha no Flamengo hoje, cara. O Flamengo hoje ficou em muita dificuldade. O Cruzeiro já tinha feito um grande jogo contra o Bahia, que era a segunda partida em que Dudu e Gabigol eram barrados. Essa história começa no Morumbi, um empate. Aí no segundo jogo em casa o Cruzeiro já tinha feito um grande jogo. O Flamengo não tinha sofrido o que sofreu hoje no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Inter na primeira rodada, o primeiro tempo foi equilibrado, depois dominou. Não tinha tido um time nesse Campeonato Brasileiro que tenha feito o Flamengo sofrer como o Cruzeiro fez hoje. O Flamengo finalizou menos que o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo não finalizou menos que nenhum outro time no campeonato, em nenhum dos jogos anteriores. Isso já mostra a performance do Cruzeiro, o bom nível de jogo que fez o Cruzeiro hoje. Uma característica desse time do Cruzeiro é pressionar o adversário lá no campo defensivo. Dificulta muito essa saída de bola. Faz isso contra o Bahia, que tem uma boa saída de bola, inclusive. O Rogério Ceni tem bons mecanismos. Felipe Luiz tem bons mecanismos também. Tem bons zagueiros para sair jogando. É uma característica desse Flamengo. E esse Cruzeiro é um time que pressiona muito no campo do adversário. Então, não tem problema ficar exposto lá atrás. Vai estar sempre todo mundo. Você tem um Christian, que é um que está jogando pelo lado direito, mas ele é mais um volante / meio campista. Caio Jorge é jovem. É um cara que coloca muita intensidade. Tá jogando o próprio bem. Matheus, com certeza. Tá O próprio jogando Matheus bem. Pereira, que é um cara que a gente fala muito da questão dele com bola, é um cara que ajuda muito nessa contribuição sem bola. Do lado esquerdo tem o Wanderson. Aí você tem o Lucas Romero, que é o cara que fica um pouquinho mais à frente da defesa. E o Lucas Silva, que é o cara que tem aquela mobilidade, mas é um Bom cara passe, que chega, né? entrega, exato. Então acho que a grande notícia desse Cruzeiro é que tá pegando cada vez mais o jeito de jogar desse treinador, que é pressionar alto. Tem o Fagner lá atrás, que para muitos também, né, já tá... Que cada machadada é uma minhoca. Que chega firme também, né? Não, e O Kaique do lado o Léo esquerdo. Jardim tomou decisões incômodas. Cara. Exato. Você barrar o Dudu, o Gabigol, barrou O William. o lateral esquerdo, o Marlon, foi pro Grêmio, porque foi Exato. perdendo espaço. Implantou um esquema com 3 volantes, pôs o Christian, que tinha sido contratado Exato. no início da temporada. Ele tomou decisões que incomodariam ou que podem incomodar, né? Agora tá grandão, se né? mostrando Porque o time certo. grandão melhorou muito. Mostrou com que ele. conhece Exato, o elenco, né? exato. Mostrou que conhece o elenco. O elenco tá com ele. Agora, tem 3 pontos aí que eu quero citar aqui. Primeiro de tudo, a torcida do Cruzeiro. Mineirão lotado faz uma diferença enorme. Cruzeiro, os caras davam um carrinho, a torcida Atmosfera, vinha, né? a atmosfera maravilhosa, a torcida do Cruzeiro. Né? Há de se destacar isso aí. Agora, o Cruzeiro, ele durante uma boa parte do primeiro tempo, inclusive fez o gol dessa maneira, como a Aline falou, ele pressiona alto, rouba a bola e faz o gol. Tinha mais ou menos 13 faltas do Cruzeiro contra 3 do Flamengo. Sabe assim, o Cruzeiro quando não dava, ia lá e parava. E o Flamengo, ele começou a jogar quando o Cruzeiro parou de pressionar. Diminuiu a intensidade. Então diminuiu a intensidade, o Flamengo começa a ter um pouco mais de posse de bola, começa a criar, que tem os jogadores que criam mesmo, que aí sai o golaço do Arrascaeta. E logo depois o Cruzeiro fala, não, a gente não pode, porque senão o Flamengo vai virar. Eu estava assistindo o jogo e falei, cara, o Flamengo vai acabar virando o jogo, porque o Cruzeiro deixou de marcar, deixou de pressionar, Diminuiu no segundo deixou tempo. de tirar o Flamengo da zona de comodidade dele, sabe? Foi o que o Cruzeiro fez no segundo tempo inteiro. Então, assim, Mineirão lotado, Cruzeiro com intensidade, dificilmente o Cruzeiro vai Sabe ser o que me batido. chamou a no Mineirão. atenção?
o Leonardo Jardim só foi mexer no time depois que o Felipe Luiz já tinha feito as 5 substituições. Aos 43 do segundo Uma tempo. delas por lesão, assim, eu não sei se lesão, o Cebolinha sentiu alguma coisa, o Bruno Henrique entrou, mas as outras foram todas questões para tentar melhorar o nível de jogo do Flamengo. E o Leonardo Jardim foi com o time até praticamente o fim do jogo. E muitos desses caras jogaram contra o Vila Nova na quinta-feira pela Copa do Brasil. E o Flamengo praticamente poupou o time todo contra o Botafogo da Paraíba. Eu achei assim, a intensidade que o Cruzeiro colocou no jogo, assim, a força física com a qual o time jogou hoje, foi muito impressionante. O jogo da Copa do Brasil do Flamengo, um jogo difícil, porque é um campo pesado. Mas os caras não jogaram, né? 9 caras não jogaram o jogo. Tenso. O gol do Arrascaeta, o Felipe Melo falou do Cruzeiro baixar um pouco a marcação. Se você pegar a origem do gol do Flamengo, o Gerson tem uma liberdade de fazer uma virada de bola pro Cebolinha tranquilamente. Essa bola vem na área, né? É cruzada. Já foi aos 43 do primeiro tempo ali, então, mais ou você menos. tem uma liberdade que enquanto o Cruzeiro mantinha ali a pegada, o Flamengo não estava conseguindo jogar. Baixou um pouquinho a guarda. A qualidade que a gente fala dessa saída de bola do Flamengo, que inclusive é que gosta quando o adversário pressiona, porque tem jogador com muita qualidade que consegue sair jogando, atrai o adversário e consegue jogar, né? E hoje não conseguiu jogar. Mas o detalhe desse gol que você está falando é o passe do Wesley. O Wesley, para mim, não fez um bom jogo hoje, a gente estava comentando sobre isso, mas a hora que ele dá um passe de calcanhar ali, quebrando linhas, é a hora onde tem abre o campo pro Gerson lançar para outro lado, e o gol da Arrascaeta foi Felipe né? Felipe falou dos jogadores do Cruzeiro. Eu achei que os 3 volantes do Cruzeiro fizeram uma partida hoje assim impecável, em termos táticos, de marcação, de intensidade, de entrega, de não deixar os caras mais criativos do Flamengo terem liberdade, porque quando esses caras têm liberdade, aconteceu o quê? O gol. O Gerson teve liberdade para dominar a bola dentro da área, o Arrascaeta veio sozinho, fez o gol. O Lucas Silva vem jogando bem, cara. Não é de os hoje. caras jogaram jogando bem. E o próprio pênalti, Nery, porque começou como titular, né? Não começou, ele ganhou a vaga. Ganhou, e o próprio pênalti que saiu o gol do Flamengo, do Cruzeiro com o Gabigol, o Bolais ele entra, tem 2 jogadores marcando, ele tá de costas pra bola, de costas pra área, e ele consegue tirar o cruzamento, e é uma coisa que você não vê nesse Flamengo. Você não vê o Flamengo deixando o cara cruzar, alguém finalizar. Geralmente chega 2 abafando, né? E os caras chegaram assim e deixaram ele cruzar. Então foi uma jogada meio que despretensiosa, que o Bolaizinho estava contra contra o Wesley, se eu não me engano, e um zagueiro do Flamengo. Ele cruza, o Léo Ortiz, ele consegue cruzar na área, foi quando aconteceu o pênalti pro Cruzeiro. Então, assim, até nisso a gente viu um Flamengo hoje que deixou a desejar, porque a gente não vê o Flamengo deixando esses buracos assim. Será que foi surpreendido o Flamengo? Não, né? O Flamengo já esperava, de repente, essa atitude? Já esperava. Foi surpreendido, foi um erro, né? Já esperava. Já esperava, tanto que já sabia desse momento, dessa pressão do Cruzeiro, que no primeiro tempo o Gerson saía muito para dar essa opção por dentro ali, porque sabia da pressão do Cruzeiro. E fora isso, nas entrevistas também, eu acho que no intervalo, não lembro quem deu uma entrevista que falou sobre que já imaginava dessa pressão. Não tem como, gente. Hoje em dia você estuda, sabe. Mas, Aline, poucos times têm peito de fazer o que o Cruzeiro fez hoje, né? De pressionar o Flamengo na saída de bola. Vou chamar de peito, vocês podem usar o termo que vocês queiram. E acho que isso acaba empoderando o treinador, porque dá razão a ele, quando ele lá atrás ele barra Dudu e Gabigol falando em mais intensidade, que a gente viu hoje. Exato. Como o Cruzeiro sufocou a saída de bola do Flamengo, cara. Eu acho que assim, se fosse empate, também não seria nada demais o jogo. Não. Mas se tivesse um vencedor, teria que ser o Cruzeiro como foi. Né? E tem um detalhe, né? O Flamengo tem um goleiro, falando agora dessa questão tática, o Flamengo tem um goleiro que contribui muito nessa saída de bola. Eu acho que são poucos os goleiros que a gente tem hoje no Brasil que tem essa qualidade para ter calma, para sair jogando, para esperar o zagueiro abrir, para ter coragem de dar uma longa quando precisa, um volante se aproximar. Então acho que o Flamengo não foi surpreendido, foi estudado, obviamente, mas o mérito é totalmente do Cruzeiro, que foi superior. Rapaziada, tá, então o Flamengo realmente não fez uma grande partida, né? Tivesse entrado um pouquinho melhor nessa partida, de repente poderia tentar equilibrar. Ainda assim, foi um gol, assim, de falhas individuais, né, digamos assim, né, um pênalti bobo ali do Léo Pereira, no segundo gol do Gabriel, que acabou perdendo o pênalti, e também o próprio gol do Caio Jorge, né, que o De La Cruz deu um passe errado, tá numa polêmica danada aí também, enfim, e como o Léo Pereira marcou o Caio Jorge, né, marcando a perna de chute errada dele, marcando a esquerda dele, sendo que o cara não é canhoto, então foi mais falha individual, né. Não tivesse tido essas 2 falhas, de repente o Flamengo, por conta de ter um elenco vasto, teria vencido a partida. Ainda assim, o Flamengo
Acabou que meio que deu sorte de não tomar mais gol, porque o Rossi estava num dia. O Rossi é bem regular, né? Essa é a real, né? Mas enfim, coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.